fui acometida com a dengue, né? E eu fiquei 15 dias ruim mesmo, muito mal. A igreja orando por mim, os irmãos orando, as irmãs. E graças a Deus, irmãos, eu fui curada para a honra e a glória do Senhor. Aleluia, Jesus. Claro que ficou sequela, porque não é a primeira vez que o mosquito me pica, né? Eu peguei dengue em 2016, 2019 e agora de novo. Então a sequela é qual? Eu, pelo menos, de vez em quando me dá umas fraquezas, eu tenho que deitar, fico bamba. E infelizmente ficou, mas eu estou bem melhor do que eu estava antes, né? Obrigado. A oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Obrigado, então eu quero agradecer a igreja. Essa igreja é uma igreja que ora. O pouco tempo que eu estou aqui, eu sou muito observadora, eu observei. Os irmãos entram no grupo de oração, os irmãos oram, sabe? Que é um povo que não tem preguiça de orar, né? Por isso que nós estamos recebendo as bênçãos do Senhor. Então eu quero agradecer aos irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a nossa palavra, irmãos. Glória a Deus. No livro de Mateus, eu quero falar para os irmãos, enquanto os irmãos estão procurando, que eu estava orando e pedindo a Deus assim: Senhor, me dá uma palavra, porque Deus é que sabe, né, irmã Simone, presbítero, o que a igreja precisa. E aí eu abri a minha Bíblia em Marcos 4, e eu ia pregar Marcos 4. Amém. Fiz as minhas orações de madrugada, eu fui dormir. De madrugada, quase o dia clareando, eu sonhei que eu estava chegando aqui na igreja. A igreja estava lotada, estava em festa, muita gente, conjunto de fora. O altar estava cheio de pessoas, de pregadores, as oportunidades estavam sendo distribuídas. E aí no sonho eu vi o pastor falando assim: daqui a pouco nós vamos ouvir a preletora da noite, a irmã Geni. Aí eu fui adiantar, já procurando Marcos. Quando eu abri, eu não achava o livro de Marcos, estava tudo em branco. Não existia na minha Bíblia Marcos. E aí no sonho eu falei: Senhor, o que eu vou fazer? Deus falava: vai lá em Mateus 24. Amém, irmãos? Fiquem de pé, você que pode. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler apenas 8 versículos, amém? Glória a Deus. O sermão profético, o princípio das dores. E quando Jesus estava saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo. Enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Amém? Glória a Deus. Aqui a palavra de Deus está muito clara. Em muitas igrejas se prega bastante, Mateus 24. Só que eu vou sair um pouquinho aqui do Novo Testamento, irmãos, e vou lá para o Velho Testamento, porque eu gosto muito do Velho Testamento, embora eu tenha mais particularidade com o Novo Testamento, porque é no Novo Testamento que começa a história da igreja. Então, nós observamos aqui no Velho Testamento que Deus, ele é juiz, ele é misericordioso, né? Ele é justiça, ele é misericórdia. Deus, ele é ali no Velho Testamento, ele está presente o seu poder, a sua glória e a autoridade que ele tem. Em tudo aquilo que é feito, desde a criação do mundo, Deus manifestando a glória e o poder dele, porque é ele que fez todas as coisas. Aleluia. E o que me chama a atenção no Velho Testamento é que Deus, ele escreveu a história antes de acontecer. A palavra de Deus fala que a cidade santa, a Nova Jerusalém, ela foi criada desde a fundação, antes da fundação do mundo. Nós já tínhamos sido escolhidos por Deus. Deus já havia nos escolhido, nós já fazemos parte do plano do Senhor. Porque para Deus não há nenhum tipo de mistério. Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente.
a gente vê muitas batalhas que foram travadas, muitos pecados que chegaram às narinas do Senhor com um mau cheiro tremendo. E isso faz com que Deus, então, na sua intimidade com Noé, ele viu em Noé um homem que tinha temor a ele, um homem que era fiel a ele, e ele manda então que Noé constrói a arca, porque Deus se irou contra a terra. Ali surgiu a ira de Deus e a justiça do Senhor, porque ele é misericórdia, mas ele também é fogo consumidor. E o pecado então fez com que Deus desse a ordem a Noé para que construísse aquela arca, para destruir a terra. Mas aí entra a misericórdia do Senhor, porque ele poupou Noé, a esposa dele, e poupou os 3 filhos e as 3 noras. O que eu quero dizer com isso? Veja, a misericórdia de Deus, ela chega porque o plano de Deus não era verdadeiramente exterminar a humanidade. Deus ainda queria estender para que o plano dele não ficasse debalde. E o que aconteceu é colocado dentro da arca Noé, sua família e os animais, mas usado por Satanás, porque ainda não estava liberto, não tinha ainda se convertido, usado pelo cão. Noé se embriaga bebendo vinho, e de repente Noé estava ali nu, e o filho dele, Cã, vai e faz a fofoca, leva a futrica. Houve uma situação, e quando a arca pousa, Noé então amaldiçoa Cã. O que eu quero dizer, irmãos? Que desde o passado o povo em rebeldia, desde os tempos antigos, a Bíblia falando da iniquidade do povo, a Bíblia falando da justiça e do juízo de Deus, que iria se manifestar, e foi se manifestando em várias situações do Velho Testamento. Mas quando nós chegamos aqui no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, que narra a história de Jesus Cristo, que não é só narrado em Mateus, mas também em Marcos, Lucas, João, nós vemos que Jesus já estava falando de algo que iria acontecer: guerras, pestes, terremotos e tantos sinais que Jesus tem nos dado. Ele respondendo à pergunta dos apóstolos de que sinais seria de acontecer tudo isso, e Jesus respondeu que haveriam sinais de guerra. Você de repente pode estar pensando, mas essas guerras acontecem desde os tempos passados. As pestes também, já ao longo dos anos, a nação tem enfrentado aí a AIDS e tantas outras coisas. Mas eu quero dizer para os irmãos que no tempo que nós estamos vivendo hoje no século 21, irmãos, nunca foi tão evidente a volta do Senhor. Aleluia. Nunca foi tão evidente os sinais. Deus, ele tem falado. Deus, ele tem falado até através da mídia. Deus tem usado até o ímpio para poder falar, para despertar aqueles que estão dormindo. Porque muitas das vezes nós estamos dentro do templo, mas Jesus não está dentro de nós. E quando Jesus ele entra verdadeiramente dentro de nós, a cegueira espiritual ela cai. É impossível que a gente não possa enxergar no mundo espiritual quando nós estamos com intimidade com Deus e ligados com Ele. E Deus está mostrando aqui para essa geração do século 21 que é não abrir e fechar de olhos, e pode ser agora. Aleluia. Deus está mostrando através dos sinais. Nós estamos vendo os acontecimentos aí fora do Brasil e dentro do Brasil. O Brasil, na minha opinião pessoal, e eu já ouvi alguns pastores falando sobre isso, é o celeiro do avivamento. Deus ama o Brasil. Deus escolheu o Brasil para que outros países pudessem chegar até Jesus Cristo. Eu vejo o nosso país como um país muito abençoado pelo Senhor. Porque aqui nós não somos impedidos de adorar, nós não somos impedidos de pregar a palavra, de entregar um panfleto dentro de um ônibus. Não. Nós temos liberdade para buscar as almas, para fazer o ídolo do Senhor tranquilamente. Claro que vem as perseguições quando você começa a se destacar. Veja bem, quando você começa a fazer algo para o Senhor, claro que vão vir as perseguições, porque o diabo ele tenta nos parar de todo jeito. Satanás usa as pessoas da própria família. O diabo ele não olha a quem ele vai escolher, qual é a ferramenta que ele vai usar. Você vai passar por calúnia, você vai passar por perseguições, você vai receber pedradas, você vai ser caluniado de coisas que você nem pensou em fazer. É verdade. As pessoas vão mexer na sua conduta, as pessoas vão fazer de tudo para te parar, porque não são as pessoas, são pessoas verdadeiramente usadas pelo adversário. O inimigo vai trabalhar, e ele trabalha arduamente, porque a igreja incomoda o inferno. Verdade. Uma igreja que tem uma conduta, que
que tem um bom testemunho, igreja de oração, ela incomoda, enfim. Aleluia! Quando nós não estamos com a nossa vida desmantelada, bebendo no copo limpo e no copo sujo, mas estamos bebendo apenas no copo limpo, tentando consertar a nossa vida com o Senhor, porque nós somos falhos. Quando nós estamos tentando ter uma vida diante de Deus sem acusação, o diabo ele vai se levantar. Ele vai fazer de tudo para te parar, para te entristecer, para você não caminhar e achar que não vale a pena. Porque ele está usando todas as suas armas para nos parar, para que nós não venhamos a receber a coroa da vida. É verdade. E a cidade já está pronta há muito tempo. A cidade santa está nos aguardando. E o diabo sabe que ele já perdeu, não há revogação de causa. E o que eu quero dizer nesta noite, nessa mensagem, queridos, preste bastante atenção. O diabo está colocando esfriamento, o diabo coloca cansaço, o diabo coloca picuinha, o diabo coloca tanta coisa. E coisas que a gente não consegue ver, porque são espirituais, mas tem aquelas que nós podemos ver. Nós observamos, irmãos, através da mídia, ou acompanhando na internet, uma tal de uma Madonna que teve aqui no Brasil. Eu faço questão de mencionar o nome dela, porque essa mulher é satanista. Essa mulher, ela já falou claramente que ela entregou a alma dela. E o nosso governo precisa orar muito por Brasília, porque Satanás tem tomado conta daquele lugar. Nós temos um número mínimo de evangélicos em Brasília, porque a maioria ali serve ao diabo. Temos que cobrir esse povo de oração que está ali gemendo, tentando, fazendo de tudo para que se coloquem leis, mas leis que venham nos beneficiar. E volta e meia, leis ali são aprovadas, mas leis que jogam a família por terra, que deturba a família. Leis que estão causando até destruição dentro dos lares. E agora eu vejo o povo brasileiro, principalmente os governos, gastando dinheiro com uma satanista. Uma mulher que estava ali naqueles palanques fazendo rituais. Imagine, você acompanhou? Não. Mas eu tenho meu celular, que Jesus me deu. E eu tenho a conta do TikTok, que eu gosto de postar coisas do Senhor, fazer a obra. Quando você vai olhando ali os vídeos, você vê as notícias. A mulher está fazendo um ritual em cima dos palanques. A mulher estava abrindo portais espirituais para que demônios viessem para o Brasil. Já não basta os demônios que tem aí atormentando o povo brasileiro. Essa mulher fez isso. Por quê? Porque ela teve legalidade. E o mundo espiritual é algo muito sério, irmãos. Não brinque com o diabo. É muito sério. Os portais foram abertos. E eu quero dizer para os irmãos com muita tristeza no meu coração: vocês terão notícias ruins do Rio de Janeiro, não terão notícias boas, porque aonde Satanás impera e o povo se curva diante do diabo, adorando essas estrelas, entre aspas, essas pessoas que precisam da misericórdia do Senhor, então Deus vem com a sua ira depois. Nós sabemos muito bem, baseado em que muitos pastores falaram, pastores e profetas também, que tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul é um tratar do Senhor. É um estado que tem um número mínimo de evangélicos. A maioria ali trabalha na Umbanda, na Quimbanda, na Macumba. É um estado que ele é muito voltado para o satanismo. E o número mínimo de igrejas que tem ali são oprimidos pelo diabo. E muitos deles estão se maquiando. Eu fiquei sabendo hoje pela manhã que lá no Rio Grande do Sul tem algumas igrejas que parece que é igreja. Você olha, é uma igreja. Quando você entra lá dentro, eles estão adorando o diabo ocultamente. E a ira de Deus, ela vem, como ela veio no Velho Testamento. Temos que orar por eles? Temos, porque a nossa obrigação como igreja é orar uns pelos outros, clamar a misericórdia de Deus, pedir o Senhor para salvá-los, pedir o Senhor para abrir congregações ali e colocar pessoas que têm compromisso com a palavra. Esse é o nosso dever, porque a palavra de Deus fala: chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Ontem nós estávamos aqui alegrando com a irmã Letícia. Nós temos que chorar também com aqueles que estão chorando. Tem muitas famílias ali lutadas, tem muitas mães ali que perderam seus filhos, tem crianças que perderam a família toda. Eles sobreviveram, mas eles não têm mais uma história, perdeu a família. Então nós temos que orar sim, para Deus consolar o coração, para o Espírito Santo entrar com a paz naquele lugar e restituir as famílias que foram resgatadas. Verdade. Mas nós sabemos, irmãos, que a ira de Deus está sobre a terra.
Os sinais estão aí. Coisas ainda acontecerão. Nós não queremos profetizar maldição sobre o nosso país, jamais. Porque a nossa boca tem que ser para abençoar. Nós oramos pelo nosso país, nós oramos pelo nosso governo. Mas nós sabemos que Deus está contemplando tudo. E que nada passa em branco diante dos olhos do Senhor. E que se nós não nos apegarmos a Cristo agora é o momento da gente firmar com Deus. De nós lutarmos contra a nossa carne o tempo todo. Jesus, me ajuda, tem misericórdia de mim. Aí eu não vou orar assim não, Evangelina, eu já estou pronta. Então você está no lugar errado. Porque a terra não é lugar de santo. Santo fica no céu. Quando eu chegar no meu estágio de 100%, Deus vai me tirar daqui. A terra não precisa de santo não. Nós estamos aqui ainda porque nós ainda temos algo para consertar. Nós ainda temos que ser moldados pelo Senhor. Nós ainda temos que ser corrigidos por Deus e tentar buscar esse aperfeiçoamento que não é fácil. Mas temos que nos apegar a Deus com todas as nossas forças, porque Ele virá, Jesus virá e Ele não tardará. Nós temos que mudar as nossas mensagens também, irmãos. Vamos pregar que Jesus é bom, maravilhoso, abre portas, salva, cura, que Deus está te dando uma grande vitória. Nós vamos pregar que Jesus está voltando e aquele que estiver desconcertado vai ficar. Verdade. Porque essa é a verdade. Não é de qualquer maneira. No céu só entra aquele que foi lavado e remido pelo sangue. E cada dia que passa está ficando mais difícil. É um peso no ombro, é um cansaço. Chega do trabalho, tem que fazer janta, fazer isso, aquilo. Não dá tempo, eu não vou hoje, vou deixar para amanhã. Acontece tanta coisa, chega a visita, imagina. Eu já passei por situação assim. Há muitos anos atrás eu estava me preparando com meus filhos pequenos para ir para a casa do Senhor. E chegou uma família do interior, que é a família do meu ex-marido. E eu sei que esse pessoal da roça é muito sistemático. Mas eu falei, Jesus, está nas tuas mãos. Fiquem à vontade. Deus abençoa. Luiz, serve janta para eles, que eu estou indo para a casa do Senhor. E eu fui. Eu sei que isso pode ter causado algum transtorno. Mas nós temos que ter sabedoria, irmãos. Porque se você está à frente de algo na casa de Deus, se você tem uma obra que Deus colocou nas tuas mãos, você tem que ter responsabilidade. Nada pode ser mais importante do que a obra do Senhor e do que a nossa vida com Deus. Então aqui Deus está falando, Jesus já falava das pestes, dos terremotos, da falta de amor, porque a palavra de Deus fala que se por aumentar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. Muitos já não estão preocupados com mais nada. Já largaram Jesus há muito tempo, está fazendo só presença. Eu vou lá, mas eu vou lá porque eu tenho que mostrar para todo mundo que eu estou indo, pego a minha Bíblia, mas não tem nada de Deus. E quando chega na roda dos escarnecedores, participa, come da mesa. Irmãos, o caso é muito sério. Eu estou falando isso para mim também, porque eu já passei por situações que eu estava no meio dos meus familiares, e eles estavam lá fazendo tudo aquilo que o diabo gosta. A minha família é grande. E eu no meu cantinho, eles me chamando de pateta, está muito quieta, está muito parada, parece que envelheceu. E eu tive que escutar isso tudo, irmãos, porque eu não podia ceder de jeito nenhum. Eu já fui lavada, eu não posso voltar a comer com os porcos. A família nossa é muito importante. Foi Deus que nos deu, mas nós temos que fazer a diferença. E Deus também, a palavra dele fala que ele não se agrada daquele que bota a mão na arada e olha para trás. O que eu digo para você nessa noite, eu digo para mim, não tem mais tempo, irmãos. Vamos buscar a Deus de verdade, rasgar o nosso coração. A palavra fala assim, rasgar o coração, as vestes, mas não rasgar o coração. Nós temos que rasgar o nosso coração diante do Senhor. E todas as vezes que nós dobrarmos o nosso joelho para orar, nós temos que pedir a Deus para ter misericórdia. Ah, mas eu não pequei hoje. Só de você falar isso, você já tem que pedir Deus misericórdia. Que nós precisamos da misericórdia do Senhor o tempo todo. Nós não somos perfeitos. Nós temos que lutar pela nossa coroa, porque não é fácil entrar no céu, não. Eu acredito na minha forma de pensar, que até os discípulos foram moldados. Olha a forma terrível que eles morreram. Eles não tiveram uma morte boa, diga-se de passagem. O único que escapou de uma tribulação mais afinha foi o apóstolo João, que morreu de morte natural. Mas os discípulos foram cortados, decapitados. Pedro pediu para ser morto
digno de ser crucificado como Jesus foi. O profeta Isaías foi cerrado ao meio. E uma tribulação pequenininha que vem, a gente já está abandonando tudo. Estamos deixando tudo, desanimando por causa das lutas. Mas eu quero falar para você, Jesus, ele vai tocar, os anjos vão tocar a trombeta a qualquer momento e Jesus vai tirar a igreja da terra. Hoje eu vejo, irmãos, pelos acontecimentos da mídia, o que a gente contempla aí fora, que verdadeiramente nós somos a última geração que antecede o arrebatamento. Não haverá outra geração. Não haverá. Está tudo pronto lá no céu. Está tudo pronto. Eu acredito muito em visão. Eu acredito muito em sonho, revelação. Eu acredito. Eu creio. Um dia eu ouvi um testemunho de uma irmã. E essa irmã contou que ela tinha orado bastante. Ela foi dormir pela madrugada. E Deus deu ela uma visão. E nessa visão, Deus mostrava para ela uma mesa pronta. Uma mesa linda. Com uma toalha branca, toda com acabamento de fios de ouro. E Deus mostrava para ela os escolhidos do Senhor sentados nessa mesa. Ela via vários varões e Deus falava para ela: ali está Abraão, Isaac e Jacó. E Deus mostrava para ela uma cidade linda, e ela descreveu como está em Apocalipse, essa cidade maravilhosa. E ela perguntava na visão assim: Senhor, essa é a cidade santa? Já está tudo pronto? E Deus falava para ela: já está tudo pronto. Só falta Deus dar a ordem e o anjo tocar a trombeta e a igreja subir. Aleluia. Irmãos, vamos vigiar. Vamos santificar a nossa vida. Vamos ter reverência. Vamos chegar na casa de Deus e dobrar o joelho para buscar. Muitas vezes nós não temos muito tempo em casa por causa da correria. Muitos trabalham fora. Às vezes não trabalham fora, mas está cuidando de filho, de esposo. Com o tempo que nós temos para buscar o Senhor, o tempo maior é dentro do templo. Vamos chegar, ter reverência, correr para o joelho e buscar a presença do Senhor. É verdade. Porque nós não vamos ter tanto tempo assim não, irmãos. As perseguições já vão começar. Acompanhando pela mídia, a gente vê que o acordo já vai ser assinado. A ovelha vermelha que é citada na Bíblia já está lá em Israel. Todos os sinais estão indicando. O acordo de paz já vai ser feito. Já está sendo construído o terceiro templo. Irmãos, Israel é o relógio de Deus. Se você acompanhar os acontecimentos de Israel, você vai entender que já está tudo acontecendo. As profecias estão se cumprindo. Não tem mais tempo para nada. O nosso tempo agora é de poucos projetos. Aleluia. Eu estava conversando com um dos meus filhos. Eu tenho 3 rapazes casados. Eu estava conversando com um do meio, o Rodrigo, outro dia. Ele falou: mãe, eu voltei para a presença de Deus. Eu não quero sair mais, mãe. Eu não quero sair, mãe, porque eu estou vendo, mãe, que Jesus está nas portas. Eu não estou nem fazendo muitos projetos com a minha esposa Daiane. Eu não estou fazendo muito projeto não, mãe. Porque os projetos vão ficar aqui. Eu quero fazer a obra. E eu fiquei feliz, irmãos, porque o mais velho ainda estava firme. Os outros 2 estavam, só Jesus para ter misericórdia. O irmão Elisa aqui conheceu, o Rafael e o Rodrigo. Eles congregaram juntos. Meus filhos são instrumentistas, são vasos do Senhor. E aí o Rodrigo estava afastado, foi para o mundo. O Robson também. E só o Rafael na presença. E aí de repente o Rodrigo fala para mim: eu voltei, eu estou na igreja, eu vou abrir uma célula na casa da minha sogra, porque é mais perto para mim, perto da minha casa, e vou ganhar alma. Eu falei: glória a Deus. Aleluia. E hoje eles foram tomar café comigo de manhã, e eles estavam falando de monte. Meus filhos, irmãos, aprenderam a ir para o monte com a mãe que eles têm. Porque eu sempre fui para monte, eu sempre gostei de monte. Sempre assembleiana, mas sempre gostei de acompanhar aquele povo ali que gosta de monte. Vamos para o monte, vamos embora. Eu amo ir para monte. E meus filhos estavam comentando hoje as experiências que eles estão tendo no propósito que eles estão fazendo lá. E eu feliz de Jesus, graças a Deus. Agora alcança o Robson também, Senhor. Porque o Robson está desanimado, está parado, mas a mesma obra que Deus fez na vida dele vai fazer na vida do Robson. Aleluia. Então, irmãos, vamos orar, vamos buscar, não vamos desistir da nossa família e vamos pedir a Deus todos os dias para nos lavar no sangue carmesim.
Temos que estar revestidos com as armaduras de Efésios 6:10. Porque grandes provações ainda virão. Grandes lutas ainda virão. Provavelmente, ainda este ano ou no ano próximo, nós não poderemos nem mais ler a Bíblia. Eu acredito pelas coisas que eu estou ouvindo, que vamos ser proibidos até mesmo de manusear o Evangelho. Isso prova que nós estamos realmente no tempo do fim. Vamos aproveitar a oportunidade que nós temos. Se você não pode ir no presídio, ore por eles. O seu joelho vai no teu lugar. Quando nós estamos fazendo oração intercessora, Deus está trabalhando. Orando pelos mendigos, pelas prostitutas e por todos esses aí que precisam de libertação. Vamos adotar essas almas perdidas. Porque quando nós chegarmos lá em cima, nós vamos ter galardão para receber. Porque o nosso Deus, ele não deve nada para ninguém. Tudo que você faz, você pensa assim, é tão pequenininho lá na igreja, ninguém nem vê. Nossa, só passa um paninho lá, mas Deus está olhando. E Deus está se agradando. Mas eu canto no conjunto, minha voz é tão desafinada, ela nem aparece. Ela não tem que aparecer para o púlpito, ela tem que aparecer para Deus. Aleluia. Não é mesmo, queridos? Tudo que nós fizermos, faça com amor e faça para o Senhor. E vamos, irmãos, reparar nossa vida todo dia. Mesmo que você tenha certeza que você acordou na presença de Deus, você orou a madrugada toda, buscou o Senhor, tem misericórdia de mim, porque não sabemos o dia de amanhã. E Satanás, ele arma laço o tempo todo. O diabo trabalha 24 horas, irmã Simone, presbítero, 24 horas. O diabo, ele não descansa. Não pense você que nessa hora ele está na rede deitado tomando Coca-Cola, de jeito nenhum. Ele está fazendo alguma coisa, está tramando alguma coisa contra a nossa vida. Mas o sangue de Jesus tem poder sobre nós. Estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Porque nós fazemos a diferença, servimos a Ele, é o Deus de Israel. E Deus, ele tem compromisso com a nossa vida. O diabo vai continuar trabalhando mesmo, porque ele já está derrotado, não tem mais jeito. Ele não vai descansar. Mas nós temos certeza de que Deus também está trabalhando em nosso favor. Que os anjos estão ao nosso redor nos guardando. Temos que ter essa convicção dentro de nós. Vamos observar os sinais, irmãos. Concluindo aqui. Vamos observar, mas vamos acompanhar pela mídia. Vamos pesquisar tudo que está acontecendo. E vamos firmar os nossos pés na presença do Senhor. Ser sal aqui dentro, lá fora, onde a gente passar. Fazer a diferença através do nosso testemunho. Porque não é pelo muito falar. De repente, pelo meu testemunho, meu vizinho vai para Jesus. Porque ele olha para mim, eu vejo sempre uma varoa com a Bíblia na mão. Ela tem um bom testemunho, não fica sentada no passeio, falando, coisas que não edificam. Então, o nosso testemunho, aleluia, tirar tempo para Deus. Vou concluir agora, tirar tempo, irmãos. Tirar tempo para o Senhor, né? Você que gosta de novela, você que tem uma televisão dentro da tua casa, tira um tempo para o Senhor. Tira um tempo para você dizimar para Deus. E só para fechar, isso não é doutrina, não. De jeito nenhum. Eu não tenho televisão na minha casa já faz muito tempo. E quando eu tinha um aparelho de televisão, que eu ficava lá grudada no Silvio Santos, grudada na novela, e quando dava a hora de ir para o culto, eu com um pé aqui, o outro assim, meus meninos me puxando, mãe, vamos para a igreja, eu falava assim, calma que eu tenho que ver o capítulo. Deus começou a tratar comigo dentro da minha casa lá em Belo Horizonte. E eu falei, misericórdia, Senhor. E quando eu me mudei para aqui, tem 20 anos que eu moro em Betim. A televisão veio, meu ex-marido gostava. E Deus começou também a tratar comigo, porque terminava o culto no domingo, eu tinha que ver o programa do Silvio Santos, 3 pontinhos. Não sei se os irmãos lembram. E via Fantástico, e via isso, e via aquilo. E eu apaixonada com Datena, né? E jornal a gente acompanha para ver as notícias, mas tem muita coisa ruim. O diabo, ele se demonstra, ele se manifesta, ele mostra o que ele é através do jornal. Quando você começa a acompanhar a notícia ruim, ali o diabo já está trabalhando na sua mente para colocar depressão. Você fica ansiosa, meu Deus, matou tanto, esquartejou tanto, pegou a criancinha, fez isso e aquilo. Isso acaba com o nosso psicológico. Isso tudo é artimanha do adversário. Um dia eu bati os meus pés dentro da minha casa e falei, Senhor, nunca mais eu olho para essa peça, nunca mais eu olho para esse aparelho, agora eu vou ter tempo para ti. Mas eu orava para Deus tirar. E aí, irmãos, só concluindo aqui, eu passava por ela, mas eu nem olhava, ia direto para o quarto. Minha vida começou a virar uma rotina, sabe? Parecia que eu estava morando na roça.
naqueles lugares que não tem luz, não tem energia. Mas eu falei, Jesus, o Senhor que vai me suprir. E Deus começou a me libertar. E eu falei, Jesus, vai me libertando, vai me libertando. Até que Deus me libertou totalmente. A televisão ficava lá e meus maridos lá vendo Faustão, vendo isso e aquilo. E Deus começou a trabalhar até nele mesmo. Porque ele passou a ver só o futebol. Quando nós nos divorciamos, há 4 anos atrás, eu vendi a minha televisão. Falei, eu não quero porque eu já não assisto mesmo. E eu deixei. Porque algo que está na minha vida, eu estou falando de mim, que estava tirando meu tempo para Deus, eu falei, Jesus, tira. E Deus tirou. Aquilo que tira o nosso tempo para Deus, aquilo que nos impede, nós temos que pedir ao Senhor para tirar. Deus vai trabalhar com cada um conforme a vontade dele e a necessidade. Não é da mesma forma. Há irmãs aqui que são cheias da presença de Deus, tem tempo para o Senhor, mas tem um aparelho. Mas comigo Deus tratou desse jeito, porque eu estava me tornando escrava daquele aparelho. Entenderam, irmãos? Amém? Amém? Glória a Deus. E graças a Deus eu não sinto falta nenhuma. Deus, ele é fiel. Então fica essa palavra nessa noite, irmãos. Vamos nos doar mais para o Senhor. Vamos ser sábios. Vamos ter olho de águia. Vamos observar os sinais. Vamos buscar, pesquisar. Não está acontecendo isso? Será que está na Bíblia? Vai lá, pesquisa e olha. Porque verdadeiramente Jesus está voltando. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que essa palavra fique no teu coração. Aleluia. Sim. Que essa palavra fique no teu coração nessa noite. Que Deus venha abrir os nossos olhos espirituais e nos dar sensibilidade para que nós possamos, aleluia, nos despertar e nos voltar totalmente para o Senhor. Fiquem todos de pé. Vou fazer uma oração. Já estou voltando ao microfone. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, a palavra foi ministrada nessa noite na direção do Senhor. O Senhor falou comigo, falou com a igreja. Agora eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha guardar a tua noiva, escondê-la dos olhos do inimigo. Que o Senhor guarde a vida de cada um que está aqui nessa noite, aqueles que não puderam vir. Pai, que o Senhor acampe teus anjos ao nosso redor, nos livra de todo mal. Que o Senhor desfaça toda a cilada do diabo contra a nossa vida e a nossa família. E que nos ajude, Pai, a perseverar até o fim, para que nós possamos receber a coroa da vida, Senhor. Fica conosco, abençoe a todos, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Os irmãos ainda de pé. Algum aviso? Tem algum aviso? Amém. Amadas, glória a Deus. Deus continua abençoando a irmã Geni, que essa palavra possa ter falado aos nossos corações. Lembrando, sexta-feira é o nosso chá, que as irmãs estejam intercedendo. Eu pedi a algumas irmãs para que estejam junto comigo, orando em prol desse chá, que o Senhor, ele vai falar conosco, amém? Então que as irmãs convidem as outras irmãs, convidem as vizinhas, e em nome de Jesus vai ser uma bênção para nossas vidas, amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. A igreja diz: amém. Não saiam da paz do Senhor para o seu irmão. Obrigado, irmã Geni, que Deus continue te abençoando. Missionário da família. Eu estava puxando quem essa beleza toda, meu Deus. Não vai ter nenhum trabalho aqui. Sabe, não vai ter um estágio de conjunto. Leite por dia, vamos dizer para a gente ficar dentro. E domingo tem escola dominical de manhã. Não. É só domingo de noite que vai ser bem, porque você cansado. Domingo é dia das mães, aí não vai ter só a noite. Aí você vem sempre apresentar com as filhas. Aí você fala de papai. Bom, meu querido, você é muito linda, viu? Dentro de nós vai para outro Deus. Jesus falou do nome de Deus. Aí eu começo a e normalmente a ação tá ó.
fé.